Antes mesmo de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira em uma partida oficial, Neymar já começa a dar sinais de que seu retorno está cada vez mais próximo. E a verdade é que os últimos dias trouxeram uma sequência de notícias que aumentaram bastante a expectativa dos torcedores que aguardam o momento de ver o camisa 10 novamente em campo. Depois de um período marcado por cuidados médicos, tratamento intensivo e muita cautela por parte da comissão técnica, os avanços observados recentemente mostram que a recuperação do atacante segue dentro de um cenário bastante positivo. O processo, no entanto, nunca foi tratado como uma corrida contra o tempo. Desde o início, a preocupação principal era garantir que Neymar pudesse retornar em condições ideais, sem acelerar etapas que poderiam comprometer sua recuperação. Afinal, quando se trata de uma lesão muscular, especialmente em um atleta de alto rendimento, qualquer precipitação pode representar um risco enorme. Por isso, cada evolução observada nos treinamentos vem sendo acompanhada com atenção máxima pelos profissionais responsáveis pelo trabalho físico e médico da seleção. Nas últimas semanas, a expectativa aumentou depois que foi divulgado um prazo inicial para a recuperação da lesão na panturrilha direita. Naquele momento, a informação mais importante era entender que o período estimado não representava necessariamente uma volta imediata aos jogos. Na prática, aquele cronograma indicava quando Neymar poderia iniciar uma nova etapa da recuperação, deixando para trás a fase exclusivamente clínica e começando a retomar as atividades dentro do campo. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Pouco tempo depois das primeiras projeções, o atacante voltou a realizar trabalhos leves no gramado, um movimento considerado extremamente importante dentro de qualquer processo de recuperação muscular. Embora para muitos torcedores isso possa parecer apenas um detalhe, para quem acompanha de perto o futebol profissional, trata-se de uma mudança significativa. Estar novamente em contato com o campo significa que o organismo respondeu bem ao tratamento inicial e que o atleta já pode iniciar uma progressão mais intensa de atividades. O que chamou ainda mais atenção foi a forma como Neymar apareceu nos treinamentos recentes. Além dos exercícios físicos tradicionais, ele voltou a participar de atividades com bola, algo que normalmente representa um dos marcos mais relevantes nessa fase da recuperação. O simples fato de realizar movimentos técnicos já demonstra que existe confiança por parte da equipe responsável pelo acompanhamento físico do jogador. Outro aspecto que gerou otimismo foi vê-lo utilizando chuteiras durante os trabalhos. Pode parecer algo simples para quem observa de fora, mas dentro do ambiente esportivo isso costuma simbolizar uma nova etapa do processo. A utilização das chuteiras normalmente acontece quando o atleta já apresenta uma resposta positiva aos estímulos iniciais. Se começa a executar movimentos mais próximos daqueles que serão exigidos durante uma partida. Naturalmente, isso não significa que Neymar esteja pronto para atuar imediatamente. Existe uma diferença enorme entre participar de atividades controladas e disputar uma partida de alto nível. O futebol moderno exige explosão, mudanças rápidas de direção, acelerações constantes e movimentos que colocam a musculatura sob enorme pressão. É justamente por isso que a fase atual é considerada uma das mais importantes de toda a recuperação. Neste momento, o atacante ainda passa por uma sequência de testes físicos e progressões de carga. O objetivo é verificar como o corpo reage após cada sessão de treinamento. Mais do que avaliar se existe dor durante os exercícios, os profissionais observam principalmente como a musculatura responde nas horas seguintes. Muitas vezes, uma atividade pode ser realizada sem desconforto imediato, mas apresentar sinais de sobrecarga apenas no dia seguinte. Por isso, cada avanço acontece de maneira extremamente controlada. Os próximos dias serão decisivos para determinar a velocidade dessa recuperação. Caso Neymar continue respondendo positivamente aos estímulos, ele poderá avançar para treinamentos mais intensos, incluindo movimentos explosivos, arrancadas mais fortes e mudanças bruscas de direção. Essa costuma ser a fase mais delicada de todo o processo, porque é justamente nela que o corpo volta a ser submetido a esforços muito semelhantes aos encontrados durante uma partida oficial. É nesse estágio que a comissão técnica costuma agir com ainda mais cautela. Não basta apenas que o atleta se sinta bem fisicamente. Os números coletados durante os treinamentos precisam mostrar que a musculatura suporta cargas elevadas sem apresentar qualquer sinal de alerta. A preocupação não está apenas no retorno ao campo, mas também na capacidade de manter um desempenho consistente sem risco de uma nova lesão.
Enquanto isso, a expectativa cresce nos bastidores da seleção brasileira. Afinal, a presença de Neymar representa muito mais do que a volta de um jogador importante. Trata-se de um atleta capaz de mudar completamente a dinâmica ofensiva da equipe, oferecendo criatividade, experiência e qualidade técnica em momentos decisivos. Por isso, cada novo treinamento realizado sem problemas passa a ser acompanhado com enorme atenção, alimentando a esperança de que o tão aguardado retorno esteja cada vez mais próximo. Mas existe um fator que torna toda essa situação ainda mais interessante. Diferentemente de outras recuperações que marcaram a carreira de Neymar nos últimos anos, desta vez o cenário transmite uma sensação muito mais positiva nos bastidores. Isso porque os sinais apresentados durante os treinamentos indicam que o jogador vem conseguindo cumprir cada etapa do cronograma sem intercorrências, algo fundamental para quem busca retornar em alto nível competitivo. A comissão técnica sabe que não existe benefício algum em acelerar esse processo. O calendário é importante, claro, mas a condição física do atleta continua sendo o aspecto mais valioso. Afinal, um retorno antecipado seguido por uma nova lesão seria um prejuízo muito maior do que esperar alguns dias extras para garantir total segurança. É justamente por isso que cada sessão de treinamento funciona como uma espécie de avaliação constante. O que mais anima os profissionais envolvidos é a evolução gradual dos movimentos realizados por Neymar. Nas fases iniciais de uma recuperação muscular, o trabalho costuma ser bastante limitado, com corridas leves e exercícios controlados. Agora, porém, o atacante já demonstra uma participação mais ativa em atividades que exigem coordenação, domínio de bola e movimentações técnicas. São pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos para o público, mas se possuem enorme relevância dentro do processo de recuperação. Outro ponto importante é a confiança que o próprio atleta parece transmitir. Jogadores que retornam de lesões musculares frequentemente enfrentam não apenas desafios físicos, mas também uma barreira mental. Existe sempre o receio de executar determinados movimentos com intensidade máxima e sentir algum desconforto. Por isso, recuperar a confiança nos gestos naturais do jogo é uma etapa tão importante quanto a própria cicatrização da lesão. A expectativa agora gira em torno das próximas sessões de trabalho. Caso continue apresentando respostas positivas, Neymar deverá ser submetido a exercícios que simulam situações reais de partida. São atividades que incluem acelerações intensas, mudanças rápidas de direção e ações que exigem explosão muscular. Esse costuma ser o teste definitivo para confirmar se o atleta está realmente pronto para voltar a competir. Internamente, existe a percepção de que o camisa 10 está avançando dentro do cronograma esperado. Ainda assim, ninguém trabalha com datas definitivas. O planejamento é construído dia após dia, observando cada reação do organismo. Em lesões desse tipo, a prudência costuma ser a principal aliada para evitar problemas futuros. Enquanto isso, cresce também a expectativa entre os torcedores. A simples possibilidade de ver Neymar novamente disponível desperta entusiasmo, principalmente em um momento tão importante para a seleção brasileira. Sua presença em campo representa mais criatividade, mais experiência e uma capacidade única de decidir partidas em lances que poucos jogadores conseguem executar. Por isso, cada imagem divulgada dos treinamentos acaba gerando repercussão imediata. Cada corrida realizada sem limitações, cada atividade com bola e cada nova etapa concluída alimentam ainda mais a sensação de que o retorno está próximo. A recuperação segue avançando, os sinais são positivos e a confiança aumenta a cada dia. Agora, resta acompanhar os próximos passos para descobrir quando finalmente chegará o momento de Neymar voltar a fazer aquilo que milhões de brasileiros aguardam ansiosamente: entrar em campo novamente vestindo a camisa da seleção brasileira.